Fala pessoal, beleza? É, Bom, nós estamos fazendo aqui um projeto como se fosse um cadastro, tá? Um cadastro aí de cliente. E eu gravei as primeiras partes aí em alguns vídeos, porém ficou sem o áudio, tá? Eu vou fazer uma explicação do que a gente fez até agora. Então, eu criei um projeto, tá? Com o nome cadastro, tá? Esse projeto ele tem como classe principal a Program, né? Que é a classe principal. Então, ela apenas faz a chamada, tá? De uma classe chamada tela útil. Essa tela útil, nós simplesmente viemos aqui e chamamos tela login. Simplesmente chamamos tela login, tá? Bom, vamos ver aqui o que essa tela útil ela faz. Bom, então nós temos aqui uma classe tela útil que ela vai tratar as informações de como serão exibidos na tela. Ela vai se preocupar aí com a parte visual. Então, eu tenho aqui um método chamado cabeçalho. Né? Esses métodos aqui eles poderiam ser privados, né? Porque um único método aí que precisa ser estático são os métodos que classes de fora acessam, né? Que é o menu e o login, tá? Então mantém tela, cadastro de cliente, alterar public, tá? Vamos lá, ó. Aqui eu tenho um método, né, chamado cabeçalho. O que esse cabeçalho faz? Ele recebe um texto e ele vai imprimir esse texto aí, tá? Com alguns asteriscos, é para ficar dar um visual aí na nossa tela preta, né? Aí temos um menu. Esse menu ele começa com uma variável de controle, tá? Chamada opção. Por que que eu começo com um? Porque para passar a primeira vez, eu indico opção igual a um, porque é feito a seguinte validação, né? No campo while aqui. Se a opção for diferente de zero, ele continua. Se não, ele para. Aí vai exibir o cabeçalho, né? O método que nós criamos ali em cima, e vai imprimir algumas opções, né? Cadastro de cliente, lista de cliente, tá? Listagem aí de cliente poderia ser, listagem de cliente, alteração de cliente, exclusão de cliente, zero sair. Bom, aqui quando o usuário digita, nós pegamos o valor que o usuário digita e colocamos dentro da variável opção e utilizamos um switch case, né? Então, se ele digitar um, eu vou chamar o método cadastro cliente. Se ele digitar 2, listar cliente. E assim vai. Se ele digitar zero, eu imprimo, né? Obrigado pela preferência. Ok. Aí aqui nós temos o nosso método login, tá? Que ele vai 3 vezes, ele vai validar. Então eu vou lá e coloco, né? Cabeçalho, digite o usuário, digite a senha. Eu verifico se o usuário é igual a admin, se a senha é igual a 1, 2, 3, 4. Se for, eu retorno true, né? Se não, eu retorno false aqui. Mantém tela. Isso aqui eu fiz apenas para segurar, né, a tela. Ele vai imprimir, né? Digite qualquer tecla para continuar. Apenas para que o processo ele não corra. Então, em determinado momento, eu preciso que fique impresso algo na tela, e eu utilizo esse mantém tela. Aqui eu tenho o método cadastro de cliente, tá? Então, antes de falar do cadastro de cliente, eu vou falar da classe pessoa. A classe pessoa é uma classe do tipo entidade, tá? Então, ela é uma classe pública, ela tem código, nome, CPF e RG. Cada um desses métodos, eles estão feitos os getter setter, tá? Então, tem aqui set código, get código, set nome, get nome, set CPF, get CPF, set RG, get RG. Eu tenho outra classe chamada cliente. Essa classe cliente eu herdo, tá? Eu herdo da classe pessoa. Ou seja, quando a classe cliente herda da classe pessoa, automaticamente todos os atributos e métodos da classe pessoa passam para a classe cliente. E eu consigo acrescentar mais alguns atributos e métodos, tá? Então, o cliente, como ele é uma especialização da classe pessoa, eu fui lá e coloquei limite de compra, tá?
e fiz os métodos get e set. Ok, aí eu fiz Aí eu vim aqui e fiz uma classe chamada cliente controle. Dentro dessa classe cliente controle, eu fui e criei métodos e atributos estáticos, tá? Por que métodos e atributos estáticos, pessoal? Porque independente dessa classe ser instanciada ou não, esse atributo ele vai ser global sempre, tá? Então, se eu chamo da classe A essa classe cliente controle lista, ela vai ter valor, um determinado valor. E se eu chamo da classe B, ela também vai ter o mesmo valor. Então, por isso que nós criamos uma classe cliente controle, colocamos um atributo lista de tipo estático e fizemos o método get, tá? Dessa lista. E por hora eu fiz o método add, tá? O que esse add recebe? Ele recebe um cliente. Então, lá na classe tela, no cadastro cliente, eu crio um novo cliente na memória, né? Um objeto do tipo cliente e vou imprimindo para o usuário. Digite o código, pego a informação que o usuário digitou e coloco dentro do código do usuário. Digite o nome, vou lá e coloco o que o usuário digitou dentro do nome, dentro do objeto cliente. E eu sigo, né? CPF, coloco dentro do CPF. RG, coloco dentro do RG. Limite de compra, coloco dentro do limite de compra. Depois eu vou lá e chamo a classe. Observem que como eu não preciso criar um objeto da classe cliente controle, justamente porque os atributos e métodos são estáticos, tá? Públicos e estáticos, eu simplesmente coloco o nome da classe, ponto .add e passo o objeto que eu preenchi com as informações, tá? E chamo o método mantém tela. Depois eu fiz mais um método, listar cliente, tá? O listar cliente, ele vai lá e chama o cabeçalho e ele imprime os dados dos clientes que está dentro da classe cliente controle, tá? Então, só para nós vermos aí como que é o funcionamento, eu sempre vou executar aqui a classe programa, né? A classe principal. Então, tá aqui o programa funcionando. Aliás, uma parte do programa, né? Usuário, se eu digitar o usuário errado, ele vai escrever aqui, né? Segunda tentativa. Se eu digitar certo, ele chama o menu. Se eu digitar aqui cadastro, então eu tenho que digitar o código, nome Eduardo, CPF 122 RG tal, limite de compra 2.000. Aí lá, ó, digite qualquer tecla para continuar, tá? É isso aí. E se eu vier aqui em listagem de cliente, ele vai lá e vai imprimir Eduardo. Digite qualquer tecla. Se eu digitar o 0, ele encerra o programa. Então foi basicamente isso que nós fizemos até agora, tá? Eu resolvi gravar esse vídeo aqui para explicar o que cada classe faz, tá? E como eu perdi os vídeos anteriores, né, para vocês aí ficarem mais cientes, conseguirem estudar depois, tá? Lembrando que nesse modelo aqui nós já fizemos o quê? Nós já fizemos o view, né, que seria um controle de tela. Nós já fizemos a classe cliente controle, que é o que controla a tela e o objeto, tá? Ela faz essa ligação aí e até entre o DAO, né? O DAO nós aprendemos aí em outras aulas, que o DAO seria o Data Access Object, né? Ele fica responsável pela, pela implementação, né? Com o banco de dados, com a persistência do banco de dados. Então, por hora, é isso que nós fizemos. O que nós precisamos terminar agora? O certo seria nós criar método aqui para alterar, para excluir, e ficaria aí pronto o nosso projeto. Então, no próximo vídeo, nós vamos fazer isso aí, beleza?